Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten. Por que é importante você saber por que os seus pães não estão dando certo? Porque primeiro, você vai identificar os erros que está cometendo. Às vezes, você está fazendo a sua receita, segue exatamente como a receita lá está dizendo, né? O seu pão até fica parecido com o resultado do vídeo que você viu, por exemplo, mas o pão não fica bom, fica ruim. E eu tenho um exemplo disso, que é uma aluna minha que mora lá na Holanda. E ela me falou, eu conversei com ela esses dias, ela estava me falando o seguinte: olha, no início, antes de te conhecer, eu fazia os pães, né, que eu pegava receitas assim, aleatórias, erradas, né, na internet, pegava receitas erradas na internet. E aí eu fazia meus pães, de acordo com o que vinham indicando. Eu olhava pro meu pão, olhava para o resultado da pessoa que estava ensinando, estava parecido. Só que o meu pão estava muito ruim. Estava farelento, estava seco, estava com gosto forte, residual. E o que eu pensava? Ela falando que o pão sem glúten era ruim mesmo, que era aquilo que eu ia ter que, né, consumir pelo resto da minha vida, porque o pão sem glúten é ruim. E aí depois que ela começou a fazer as minhas receitas, ela foi vendo que não é bem assim. Que é possível a gente ter pão sem glúten macio, fofinho, úmido, que cresce bem, que fica com sabor perfeito, sem glúten. O que a gente precisa é, né, algumas coisas que eu vou falar para vocês já já. Mas esse é só um exemplo para você ver que muitas pessoas nem sabem, né, que o que ela tá fazendo é uma receita errada. E receita errada tem demais na internet. Tá? Tem muita receita boa, com certeza, mas tem muita receita errada. E se você não tem o conhecimento necessário para identificar esses erros, né? Se a receita está equilibrada ou não, você eventualmente vai pegar uma receita dessa errada, vai fazer em casa, vai perder ingredientes, vai perder tempo e vai se frustrar, achar que o sem glúten é ruim assim mesmo e que é o que você vai ter pelo resto da sua vida. E eu estou aqui para te provar que não é assim, não é assim mesmo. A gente consegue fazer pão perfeito, gente. Inclusive, nessa jornada que nós vamos fazer, eu vou ensinar uma receita deliciosa. Não vou dizer se é pão ou se é bolo, mas é uma receita para vocês já testarem em casa, para vocês observarem o que eu tô fazendo, o que eu tô dizendo, se vocês nunca fizeram uma receita perfeita. Ela fica perfeita. Vocês vão ver, tá? Bom, então, é importante que vocês saibam disso para identificar os erros e saber corrigir. Não adianta você fazer uma receita, seu pão ficar seco, ficar farelento e você olhar para ele e falar assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não sei corrigir essa receita. Eu não sei o que eu tenho que colocar nessa massa para eu deixar essa massa mais macia, mais úmida, para ela crescer melhor. Então, é isso que é importante você entender. Você precisa conhecer como corrigir os erros. Esses erros, principalmente, que eu vou tratar nessa live de hoje, mas outros erros também, porque a gente tem centenas de outros erros, né, que podem acontecer. Dependendo do jeito que você faz a receita. Centenas é exagero, né? Alguns outros, né? Dependendo do jeito que você executa, dependendo dos ingredientes que você combina, das quantidades. Então, a gente tem alguns outros tipos de erros. E para que você consiga consumir pães macios, fofinhos, úmidos, que cresçam bem, que ficam com gosto de pão e que não ficam parecendo tijolo no dia seguinte, é muito importante que você entenda esses erros. E para, né, corrigir e ter um resultado final macio, fofinho. Porque se você não sabe corrigir, você não vai conseguir um resultado perfeito. Tudo bem? Além de tudo isso, quando a gente sabe quais são os erros, sabe como a gente corrige, o que a gente faz? Hoje em dia, inclusive, né, a gente precisa muito disso. Economiza. Tá muito caro, gente, a gente comprar e jogar ingrediente fora. A gente tem que comprar e tem que acertar a receita. Não pode desperdiçar. Porque tá caro, a gente perde tempo, nossa vida é bem corrida, a gente precisa acertar as receitas, a gente precisa ter um pão, um resultado gostoso, né? Que a gente sinta prazer em consumir aquele produto. Um pão quentinho no café da manhã, macio, fofinho, né? Um pão francês, por exemplo. Então, a gente precisa conhecer esses erros, conhecer como corrigir esses erros para economizar dinheiro, para economizar tempo, porque a gente precisa, né?
né? Nós temos que tratar a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa alimentação como prioridade, porque se a gente não tem isso, o resto das coisas do mundo não vão acontecer, principalmente se a gente não tiver saúde. E para a gente ter saúde, a gente precisa se alimentar corretamente e ter prazer em se alimentar também, né? Com beleza no produto, com sabor, com textura perfeita. E para isso você precisa conhecer os erros para entender e corrigir esses problemas. E qual é o momento de você aprender a fazer isso? Eu me viro com o pão que eu tenho aqui. Não, gente. Vamos parar de comer coisa ruim. Existe coisa maravilhosa sem glúten. O pão pode ser perfeito. Por que você insiste em comer coisa ruim? Você tem que aprender a fazer coisa boa. E o momento é esse, é agora. Principalmente se você está começando agora, nesse mundo sem glúten, né? Se você descobriu sua restrição alimentar agora ou decidiu retirar da alimentação o glúten. Mas também serve para você que está fazendo receitas, mas está errando. Vamos parar de errar, parar de jogar ingrediente fora e fazer do jeito certo. Então, durante essas lives aqui, eu quero te mostrar que dá para fazer do jeito certo. Lá na jornada, você vai aprender qual é esse jeito certo. Vai aprender uma receita deliciosa, vai aprender o caminho para você fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten em casa, não só pães, né? Eu, lá no início, quando comecei a fazer receita sem glúten, foi um desastre, principalmente quando eu comecei a fazer pães. Por quê? Primeiro de tudo, eu não sabia nada sobre receita sem glúten. Não sabia nem fazer coisas com glúten, né? Então eu não sabia nada de receita sem glúten. Meus bolos, os primeiros, parecia farelo. Como diz uma aluna minha, a Mari, quando você pegava assim, parecia chuva, de tanto que esfarelava. Eu não tinha base para formular uma receita. Eu pegava uma receita errada da internet, replicava, só usava farinha de arroz e o resultado era horroroso. Aí, né, fui melhorando ali os meus preparos, mas demorou muito para eu conseguir fazer um pão que ficasse perfeito. Hoje eu consigo não só pães, outros tipos de receitas, né? Todos os que eu tenho, as que eu tenho vontade. E é isso que eu desejo para você também. Que você comece do jeito certo, que pare de jogar ingredientes fora, que identifique na receita qual é o erro que você está cometendo, por que que aquilo é um erro e como você pode corrigir. E aí, isso vai te ajudar a corrigir a sua massa antes de você levar para assar. Ah, minha massa tá meio seca, eu não tô coloquei todo o líquido, mas ficou um pouco seca. Se eu sei disso, se eu consigo identificar isso na minha massa crua, eu ainda tenho condições de corrigir essa massa. Então, eu acerto essa massa, né? Antes de assar, antes de perder. Depois que eu assei já era, não tem como arrumar, né? Mas antes, e você ser capaz de identificar isso é maravilhoso, e você é capaz. O problema é que muitas pessoas não estão dispostas, né, a entender além da receita. Querem pegar uma receita qualquer e replicar, né, do jeito que elas acham ali, e aí o resultado não fica perfeito, tá? A gente precisa se esforçar um pouquinho, se dedicar um pouquinho, né, para poder fazer um resultado maravilhoso, entender, observar, principalmente observar. As receitas sem glúten, elas têm muito disso, a gente precisa observar. Por quê? Porque o ponto da massa, ele muda. Ele muda dependendo das farinhas que você esteja utilizando. Se por exemplo, as farinhas que eu estou usando nessa semana, elas absorvem menos líquidos do que as farinhas que eu estava utilizando 15 dias atrás. E se eu não tenho esse olhar mais aguçado de entender que a minha massa precisa de menos líquidos hoje do que ela precisava 15 dias atrás, eu perco a minha receita. Se eu coloco líquidos demais no meu pão, eu vou fermentar muito a minha massa, porque aí eu provoco uma fermentação maior, quando eu tenho mais umidade. Eu posso ter um pão que baixa, porque eu prejudico a estrutura da minha massa. Então, é muito importante vocês entenderem isso para identificarem os erros e corrigirem ainda com a massa sendo feita. E aí você não perde mais os seus resultados, as suas receitas. Eventualmente, você pode fazer um pão que não vai ficar assim, né, tão perfeito, mas você não desperdiça. Eu já joguei receita fora inteirinha e nunca mais eu fiz isso depois que eu aprendi a fazer as receitas, depois que eu entendi o que eu precisava saber antes de fazer uma receita qualquer, por exemplo, né? Então, quando você souber, você não vai mais... Pode ser que você não faça de primeira uma receita perfeita, mas você não vai jogar fora. Você vai consumir com certeza, porque ela vai ficar muito saborosa. O negócio é que a gente desperdiça as coisas quando a gente não entende, quando a gente não sabe, né? A corrigir, por exemplo, o ponto da massa, que é um dos problemas que mais acontecem aí com as pessoas que estão começando a fazer as receitas sem glúten. Né, gente? E aí, tá todo mundo animado? Todo mundo quieto? Vamos lá, gente!
Manda um oi aí para eu saber que vocês estão me ouvindo, gostando. Vamos continuar. Vamos entrar nos dois principais erros que eu trouxe aqui para você hoje, né? Eu trouxe dois, mas eu vou falar sobre esses que vocês citaram, tá? De que acontece com as receitas de vocês. Primeiro erro que acontece demais é no mix. Eu sei que todas as vezes que eu faço live sobre farinhas aqui, vem muita gente. Por quê? Porque é uma dúvida generalizada, né? Quando a gente trabalha com mix de farinhas, a gente tem tantas farinhas sem glúten, né? Se você quer usar uma farinha de grão de bico, uma farinha de aveia, não sabe como utilizar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o uso das farinhas. E por que muitas das receitas que vocês fazem erradas não funcionam, não dão certo? Por que seus pães ficam secos, ficam duros? Porque principalmente nós temos erros na formulação do mix. Ou eu não tenho um mix, eu tenho uma farinha só, como a farinha de arroz, ou eu tenho um mix com farinhas que não são adequadas ali, que não entram com as características principais da massa, estrutura, liga e maciez, ou eu tenho um mix que está desequilibrado nas proporções. Então, quando a gente trabalha com mix de farinhas, o que vocês precisam entender? O que cada farinha, né, traz para a receita? Qual é a função de cada tipo de farinha? Você não precisa conhecer todas. Não, claro que não. Você precisa conhecer as que vocês mais usam, tá? Eu uso farinha de arroz, polvilho doce, amido de milho, fécula de batata. Eu uso também farinha de trigo sarraceno. Então, são essas que você tem que entender. E é entender, quantas porcentos de proteína? Não. Você tem que entender quais funções são as principais de cada uma dessas farinhas, para você saber, eu vou trocar a farinha de arroz. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma live sobre substituição de farinha de arroz. Eu vou trocar a farinha de arroz por qual outra farinha? Como que você vai identificar isso? Você vai identificar a partir do momento que você sabe qual é a função principal da farinha de arroz. E aí, você vai lá, né, dentro do grupo da farinha que a farinha de arroz pertence, e vai buscar outra farinha lá para usar no lugar da farinha de arroz. Só que muitas pessoas não sabem disso. E aí o que fazem? Pegam uma farinha de arroz e trocam por uma farinha de um outro grupo, de uma farinha rica em proteínas, somente em gorduras, por exemplo. E aí o que acontece com a massa? Ela sola porque ela não vai ter estrutura, né? A farinha de arroz é uma farinha de estrutura. É base ali das nossas receitas. Então, quando a gente tem um mix errado, não adianta você usar. Mas eu usei farinha de estrutura, usei de liga, usei de maciez. Mas se ele estiver desequilibrado nas proporções, né, você vai ter um problema na sua receita. Um bom exemplo é a minha aluna Priscila. A Priscila, ela fez vários cursos antes de me conhecer, né? Só que ela não conseguia acertar as receitas. Os pães dela ficavam secos, ficavam duros, né? Cresciam e murchavam, não pegavam cor, não expandiam dentro do forno, ficavam com a massa pesada, embatumada, e ela não entendia o motivo. E aí, o que ela descobriu, gente? Que ela conseguiu acertar os pães e fazer os pães perfeitos sem glúten dela? Ela descobriu quais são as funções das farinhas, porque até então ela pegava uma receita que estava ensinada lá no curso, fazia em casa e o resultado final era horrível. Eu tenho as fotos para provar dos resultados dela antes de me conhecer. Os pães ficavam brancos, não cresciam, não expandiam, cresciam e murchavam, ficava parecendo que estava esculpido. Então, a Priscila passou a entender as farinhas, a conhecer o mix, as proporções adequadas, aprendeu a combinar as farinhas corretas para dar um resultado perfeito. E foi isso, inclusive numa conversa que a gente teve, ela falou assim, olha, eu uso hoje as mesmas farinhas que eu usava em todas as receitas que eu fiz antes de você. Só que com as mesmas farinhas, com as suas receitas, com o que eu aprendi contigo, hoje eu consigo fazer os pães perfeitos. Antes, os meus resultados eram horríveis e eu usava as mesmas farinhas. O problema está no equilíbrio, na combinação das farinhas. Então, você precisa entender quais são as farinhas principais da receita, conhecer o mínimo de cada uma, qual é a função principal da farinha de arroz, qual é a função principal do polvilho doce, qual é a função principal do amido de milho. Assim, você vai aprender a combinar essas farinhas nas proporções adequadas. Você não pode colocar em uma receita mais amido do que farinha de arroz. Por quê? Porque eu preciso de mais estrutura do que de maciez e leveza, não é não? A gente, principalmente nas massas de pães, as massas de pães, elas são mais pesadas. Elas precisam de um suporte mais forte
para que elas não baixem dentro do forno. Se o meu mix tem 150 gramas de amido de milho e 50 gramas de farinha de arroz, esse pão não vai ficar para cima, ele vai baixar, porque ele tem estrutura prejudicada, eu tenho pouca farinha de arroz. Então, além de você conhecer as funções principais, as funções básicas, você precisa saber as proporções corretas, porque senão a sua receita também vai dar errado, tá bom? Combinação é muito importante. Eu adoro farinha de aveia, eu vou fazer um pão só com farinha de aveia. O que vai acontecer com esse pão? Vai ficar pesado, vai ficar duro, não vai crescer bem. Por quê? Porque a farinha de aveia é rica em fibras e ela é rica em amido. Então, tendo muita fibra, a farinha de aveia vai fazer o quê? Sugar a água da sua massa. Vai absorver o líquido da sua receita. Tendo muito amido, o que vai acontecer com o seu pão? Vai gelatinizar bastante. Ou seja, sua massa pesa pelo excesso de líquidos e também fica mais firme pelo excesso de amido, de gelatinização dos amidos. Então, você precisa entender as farinhas para combinar corretamente. Você precisa conhecer as farinhas para substituir corretamente, tá? Substituição de ingredientes é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que estão fazendo as substituições corretas e os seus resultados estão ficando ruins, não estão dando certo e elas não sabem por quê. Por quê? Porque não conhece o ingrediente, substitui por qualquer um outro e o resultado não dá certo. Por quê? Eu vou trocar a farinha de arroz por amido de milho. Eu vou trocar o psyllium por linhaça. Não funciona assim. Não troque a goma xantana por uma farinha de liga. Você precisa trocar a goma xantana por outro agente de liga, tá? Funções iguais, porque senão o seu resultado final não vai dar certo, tá bom? Vamos pro outro erro que eu separei para vocês. Esse erro é muito, muito importante, mas muitas pessoas negligenciam uma etapa de preparo, na verdade, né? É uma obediência à etapa de preparo. Por quê? Porque muitas pessoas fazem o quê? Deixa eu pegar uma folha, não tem uma folha, vai ao celular. Peguei a receita, tá? Preciso colocar isso de farinha de arroz, tá? Pega ali, faz o quê? Mistura tudo, mistura de qualquer jeito ali com uma espátula e faz o quê? Põe pra assar. Ou deixar crescer e põe pra assar. O pão fica o quê? Duro. Por quê, gente? Porque não seguiu a ordem de adição dos ingredientes. Mas eu preciso seguir até a ordem. Precisa! Nós estamos fazendo receita sem glúten. Exatidão é necessário. Precisamos pesar os nossos ingredientes. Precisamos de exatidão nas medidas. Precisamos respeitar a ordem de adição desses ingredientes na massa. Eu faço de qualquer jeito e funciona. Tá, deixa eu te contar uma coisa. Quando você coloca o seu mix de farinhas numa tigela e em vez de você colocar água, você coloca o óleo vegetal, o que acontece com as suas farinhas? Pensa. Eu coloquei a farinha, coloquei o óleo em cima. O óleo vai encapsular as minhas farinhas, né? Vai melecar ali de óleo nas minhas farinhas, certo? Tá. Quando eu coloco a água em cima disso, a água não vai ser absorvida corretamente pela farinha. Por quê? Porque água e óleo não se misturam. Se o óleo já encapsulou a minha partícula de farinha, a água não vai penetrar adequadamente a ponto de hidratar suficiente essa massa e ela ficar macia e úmida no final. Ela vai ficar mais seca, porque eu prejudiquei a absorção, a hidratação correta das minhas farinhas. Então, a ordem, sim, importa demais. Porque se você trocar essa ordem aqui, nessa que eu te falei especificamente, você vai ter o resultado final seco, tá? Outra ordem que também importa muito, fermento e sal. Não sei se vocês já viram alguém falando. Vou colocar o fermento ali, misturo os secos, né? Coloco o fermento, coloco o sal e aí eu vou colocando os ingredientes líquidos depois. Só que aí a pessoa fala assim, olha, mas não coloca o sal em cima do fermento, tá? E continua fazendo a receita. Ela não te explica por quê. E por quê? Porque se você colocar sal em cima do fermento, você vai matar o fermento. Lembre-se que são leveduras, são micro-organismos vivos ali. São eles que vão fazer a nossa massa crescer. Se eu coloco o sal, que é um ingrediente forte, em cima do meu fermento, o fermento vai morrer. Pode morrer
Pode não morrer tudo? Pode, né? Só que vai ter a fermentação prejudicada, porque aí vai sobrar pouco fermento para aquela massa. Não é a quantidade suficiente para fermentar corretamente, né? Então, sal em cima de fermento, jamais você pode fazer isso. A ordem de ingredientes, de adição de ingredientes é extremamente importante. Vocês precisam entender isso. Tem muitas pessoas que eu sei que estão me ouvindo ali, falando, não, essa menina tá errada. Não tô errada, gente. Eu já testei tantas receitas, eu já fiz tanta coisa na minha cozinha, que isso aqui eu tenho certeza que dá errado se você fizer, tá? Ele vai ficar seco se você colocar o óleo em cima da farinha e depois hidratar com a água. Qual é a ordem certa? Farinha, água. Hidrata bem, homogeneiza essa mistura, depois coloca os demais ingredientes e, como a Alicia faz, coloca a gordura por último. Tá bom? Um dos últimos ingredientes será a gordura a ser adicionada à receita para você não ter um resultado final seco. Tudo bem? Tá, agora eu vou falar sobre os dois erros que vocês me apontaram aqui que está acontecendo com os pães de vocês. Não cresce bem e ficam secos. Tá, esse é o motivo de ficar seco, né? Perceba, quando você coloca o óleo em cima da farinha, você deixa o seu pão mais seco. Segundo motivo, falta de líquidos na massa. Eu coloquei, mas a massa ficou um pouquinho, né, úmida, mas não ficou tanto. Eu acredito que aquele seja o ponto, porque a massa com farinha de trigo é uma massa mais consistente. Eu tinha esse pensamento, e não só eu, tá? Conheço outras pessoas que também tinham esse pensamento. As receitas de pães sem glúten precisam ser mais consistentes, né? Semelhante às feitas com farinha de trigo. Errado! Errado, porque aqui a gente tem farinhas diferentes. A gente precisa de mais hidratação. Nossa massa precisa sim pegar na mão. Ela vai grudar na nossa mão, senão ela vai ficar seca. Mesmo com farinhas brancas, mesmo as massas feitas com mix branco, a gente precisa que ela grude na mão. Ela precisa ser mais cremosa, menos consistente, para que o resultado final não fique seco. Então, vamos lá. Ordem de adição dos ingredientes pode ressecar a sua massa. Falta de líquidos pode ressecar a sua massa. Colocar o seu pão para assar e deixar ele lá dentro depois que assou, né? Deixar esfriar dentro do forno resseca também o resultado. Por quê? Porque eu estou expondo o meu pão ao calor e o calor vai absorver a umidade daquela massa. Consequentemente, meu pão vai ficar mais seco. Tirei o pão, deixei na bancada esfriando. Aí depois que esfriou, eu esqueci ele lá. Resseca também, tá? Então, a gente precisa assar no tempo adequado, a gente precisa armazenar esse produto muito bem logo após que ele esfrie. Esfriou, fatia, congela ou coloca dentro de 2 sacos de congelamento e deixa ali na bancada, mas você precisa armazenar esse produto adequadamente para que o seu resultado final não fique seco, tá bom? Crescer, só gostaria que eles crescessem mais. Vamos lá. Os pães não crescem bem. Alguns erros que podem estar acontecendo. Primeiro deles, massa meio seca. Quando a massa está um pouco seca, a fermentação também é prejudicada, tá? A gente precisa de umidade para que a fermentação ocorra corretamente também. Segundo, temperatura do ambiente. Meu lugar aqui onde eu moro é frio, então a minha massa, ela demora muito para crescer. Você precisa respeitar um tempo maior ou ajudar, né, a controlar essa temperatura. Aumenta essa temperatura, faz uma estufinha ali para que você consiga elevar a temperatura na volta da massa e assim ela fermente mais rapidamente. Terceiro, ordem de adição de ingredientes. Coloquei o sal em cima do fermento, coloquei água quente em cima do fermento. Matou um pouco do fermento e ele não vai crescer direito. Tempo de crescimento. Todas as vezes que eu faço uma receita eu falo, eu deixo crescer por aproximadamente 30 minutos, 40 minutos. Exemplo, tá? Aí, você com outras condições, né, em outro lugar, com temperatura diferente, com ponto de hidratação um pouco diferente, você vai e deixa os mesmos 30 minutos, só que eles não são o suficiente para sua massa crescer bem. E aí você fala, nossa, mas minha massa não cresceu tão bem. O que você precisa? Conhecer como você... Quanto tempo, na verdade, você precisa, com as suas condições na sua casa, para aquela determinada receita, deixá-la crescendo. Você precisa conhecer como você observa se sua massa já está no ponto de levar para assar. Então, eventualmente, o que eu digo de tempo é diferente do tempo seu. Você precisa ter essa expertise que você ganha com a prática, tá? Para identificar, o meu pão já cresceu o suficiente, então eu já posso colocar ele para assar. E aí ele vai crescer mais dentro do forno e vai ficar bonito.
Outra coisa que as pessoas também acham é que eles vão crescer dentro do forno muito, né? Crescem muito dentro do forno. E, na verdade, eles vão crescer dentro do forno sim, mas quando a minha massa atingir aproximadamente 40 graus, ou seja, não é uma temperatura tão alta, né? Considerando que o nosso forno está a 200, 180 quando a gente põe para assar. Quando ela atinge essa temperatura, as minhas leveduras começam a morrer. O que é isso? O meu pão vai cessando o crescimento. Então, o que eu sempre digo? Que o forno é a finalização do crescimento e a cocção. Tá? O crescimento maior ele vai acontecer fora do forno. A massa precisa descansar para que, né, as leveduras ali fermentem corretamente o seu pão, liberem os gases, né, que ele cresça bem ali fora do forno, para que dentro somente ocorra a finalização do crescimento e a cocção desse produto. Certo, gente? Então, são alguns fatos que podem estar acontecendo com seus pães e eles não estão crescendo bem. Alice acha que sempre acha que tá demorando para crescer ou para assar. Isso aí a gente tem que ficar sempre de olho, né? Porque dependendo do dia, eles crescem mais rápido, né? Depende da temperatura do ambiente. Então, Alexandre, depende da receita, tá? 200 graus depende da receita. Tem pães que a gente assa numa temperatura menor. Pães doces, pães menores, que a gente assa numa temperatura menor, de 180. Mas sempre o meu forno tem que estar pré-aquecido, tá? Temperatura recomendada na receita, somente resistência inferior ligada. Não pré-aqueça o seu forno ou pré-aqueça e desligue pelo menos 5 minutos antes com a resistência superior ligada. Não asse os seus pães, os seus bolos com a resistência superior ligada. Por quê? Porque se eu incido muito calor aqui, eu prejudico o crescimento. Eu posso ter um bolo, um pão, que forme uma casca escura e aí se eu deixo muito tempo para assar corretamente a massa, ele vai queimar a casca. Ou se eu tiro antes, ele vai ficar cru no centro, mal assado, né? Então a gente tem prejuízos. Não assem com a resistência superior ligada jamais, só de baixo. Eu queria deixar meu pão douradinho. Então o que você vai fazer? Assou com a resistência de baixo ligada, faltando uns 5 minutinhos para ele terminar de assar, você liga de cima só para dar cor, tá? Faz assim então. Mas não deixa assando com as duas resistências porque você vai ter prejuízo na sua massa. Tudo bem, gente? E aí, uma coisa que muitas pessoas me falam, algumas pessoas, né, me falam, que não conseguem acertar as receitas sem glúten. Por quê? Porque acontecem muitos erros no caminho, né? Porque elas não conhecem os ingredientes, porque elas não conhecem as funções dos ingredientes, principalmente das farinhas, né? Que é o ingrediente que a gente trabalha em maior proporção, né? Que é a partir dele que a gente deriva os demais ingredientes da receita. Então, muitas pessoas não conseguem acertar, têm dificuldade. E aí acreditam que o sem glúten é ruim e acabam fazendo aqueles produtos, consumindo, se conformando de que é aquilo que ela vai comer pelo resto da vida, não procura melhorar. E, realmente, se não procurar melhorar, é aquilo que ela vai comer pelo resto da vida. Mas não é assim, gente. Não precisa ser assim. Lembra da Priscila? A Priscila que não conseguia acertar as receitas usando as mesmas farinhas? Hoje ela resolveu o problema dela. Como? Conhecendo os ingredientes. Principalmente. Ela, na primeira conversa que eu tive com ela, ela falou assim, Gabriela, eu não sabia o que o açúcar fazia na receita. Depois que eu entendi que o açúcar não adoça só, falei, meu Deus... Né? Eu preciso conhecer as outras coisas, eu preciso conhecer os demais ingredientes. Porque o ingrediente só, ele não vai só fazer uma função. Ele pode fazer uma função principal, mas ele ajuda nas outras funções da receita. Então, sim, a gente precisa conhecer os ingredientes para poder ter um resultado perfeito. Porque senão você vai, ou você reincide na dieta com glúten, né? Volta a consumir produtos com glúten, porque acha que no sem glúten só tem coisa ruim. Você não consegue acertar as receitas, você não acha para comprar, quando acha é caro e é ruim. O que você faz? Vou no glúten mesmo, né? E aí sofre as consequências na saúde, né? Quando você não prioriza a sua saúde, você tem esse problema. Eu vou comer uma pizza, tô com muita vontade de comer pizza. Eu conheço uma pessoa que falou isso pra mim. Às vezes eu como coisa com glúten, porque pizza, por exemplo, hambúrguer, né? Eu faço no dia a dia ali um pãozinho de frigideira, que pra mim pão de frigideira nem é pão, né? Porque é um bolinho ali. E tá bom, e aí quando eu sinto vontade de comer alguma coisa
que seja mais diferente, assim, tipo pizza, hambúrguer, eu vou lá e como com glúten mesmo. E aí sofre as consequências de ter consumido coisas com glúten. Gente, não precisa fazer isso, não precisa reincidir na dieta, não precisa comer coisa ruim. É só você aprender um pouquinho. É aprendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho e reforçando o que você aprendeu a partir da prática, tá? Eu não quero que você continue comendo coisa ruim. Eu não quero que você se conforme com isso, porque não é possível, gente. A gente consegue fazer coisa deliciosa. Quando eu vejo as pessoas, eu nem faço mais nada porque eu não acerto. Desistem. Gente, não desista. É a sua saúde, é o seu prazer em comer, né? É a sua vida, porque você vai passar o resto da vida comendo coisa ruim. Ninguém merece. Eu acho que comer bem é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Eu amo comer coisa gostosa, um pão macio, um pão saboroso, né? Eu amo isso. E eu sei que você também gosta de consumir, de comer mesmo, né? Produtos gostosos. Então, não se conforme quando seu pão fica duro, quando seu pão fica seco. Vá atrás para melhorar esse produto, porque é possível sim fazer pães macios, fofinhos, úmidos, saborosos, etc. É possível sim, e eu tô aqui tentando te ajudar nisso, tá? Só pra você saber, esses erros que eu falei, que foram 2, e aí depois eu falei mais os 2 de vocês, não são os únicos nas receitas, tá? A gente tem alguns outros tipos de erros que acontecem. Se a gente for mapear no dia a dia, né, cada um pode cometer um tipo de erro diferente, e aí a variação de um erro, né, depende, por exemplo, do ingrediente que ela usou. Eu usei só farinha de trigo sarraceno, minha massa ficou um sabor muito forte. Então, alguns erros, na verdade, o que eu acho assim, não acertar uma receita de pão não é só o pão que fica seco, que fica esfarelando, que baixa, que fica pesado. Não acertar uma receita de pão é fazer uma receita que não te agrade. Eu não gostei muito do sabor. Para mim, isso não é não acertar, né? Então, o não acertar, ele engloba tanto os erros clássicos das receitas, quanto o erro no sentido de paladar mesmo. Eu coloquei farinha de trigo sarraceno, não gostei do resultado. Então, é um pão que não deu certo, mas se você conhecer os outros ingredientes, conhecer as outras farinhas que você precisa usar, você sabe como substituir a farinha de trigo sarraceno. E se você conhecer ainda mais aprofundadamente suas farinhas, né? Só o fato de você saber, a farinha de trigo sarraceno deixa sabor residual. Logo, eu não posso usar ela sozinha na minha massa. Então, só você sabendo desse detalhe, você já consegue corrigir essa receita, que fica com sabor residual, né? E sabor residual de farinha, sabor residual de goma xantana. A gente sempre tem esses tipos de erros também nas nossas receitas. Certo, gente? Então, vamos conhecer os ingredientes para vocês aprenderem a corrigir os erros que a gente consegue corrigir mais facilmente sabendo dessas funções, tá? Bom, agora eu vou para as dúvidas de vocês. Vamos ver. Vou começar pelo Instagram hoje. Vai ser um dia começando de cada rede social, hein? Vamos começar pelo Instagram, que tá mais perto de mim. Deixa eu ver. Queria dizer que eu fiz um pão e coloquei alfarroba e ficou muito bom. Eu fiz um bolo também, inclusive achei o sabor maravilhoso, ficou úmido. Que ótimo, Érica, alfarroba é ótimo. A alfarroba, para quem não sabe o que é um ingrediente que substitui o cacau em pó, tá? Ele não é uma farinha. É um ingrediente que substitui o cacau em pó ou o chocolate, né? Eliana, tem diversas receitas aqui no canal do YouTube, tá? No Instagram também tem mais de 250 receitas, então fique à vontade. Mas saiba que só a receita não vai resolver a sua vida. Você precisa conhecer o que eu estou passando nessa live de hoje, o que eu passo aqui nos conteúdos diários, para você fazer as suas receitas perfeitas. Os bolos murcham. Eu sei que não é o tema dessa live, mas eu vou responder a sua pergunta. Eliana, seus bolos murcham provavelmente porque estejam com excesso de líquidos, tá? Quando a gente tem excesso de umidade na nossa massa, a gente prejudica a estrutura. Prejudicando a estrutura, a gente tem um bolo que murcha. Choque térmico também faz o bolo murchar, mas é principalmente o excesso de líquidos. Então, reduza um pouquinho aí o líquido da receita para ver se melhora o seu resultado. Melhor maneira de congelar. Pão sem glúten, eu fatio. Inclusive, tem até um ali. Acho que eu vou pegar, mas tá ruim. Será que a minha equipe vem pegar? Equipe! Equipe! Minha equipe não tá me ouvindo, gente.
Oh, meu Deus, eu queria pegar o pão, mas eu tô presa no microfone. Tá, vamos lá. A melhor maneira de congelar. Um pão de forma. Pão de forma você vai fatiar, vai colocar em 2 sacos de congelamento e aí você vai congelar assim. Pães individuais, pães unitários, você vai colocar também em 2 sacos de congelamento e vai congelar assim. Eu acho a melhor maneira de congelar. Por quê? Pode congelar em pote? Pode, só que ocupa muito mais espaço no freezer, né? Então, em sacos de congelamento, por exemplo, no meu freezer ali, eu tô com 4 receitas de pães e uma de pão de forma e uma de pão francês congelada. Maravilhoso. Todos os dias tem pão fresquinho, porque eu aqueço e fica perfeito. Opa! Dá pra fazer bolinho de caneca no micro-ondas, aquela receita. Um ovo, uma colher de óleo, 4 de mix de farinhas e fermento. Será que fica bom? Fica sim, Simone. Inclusive, tem 2 receitas de bolo de caneca lá no canal do YouTube. Mas dá pra fazer assim. Mistura ali e coloca que vai dar bom. Eu já passei mix. Tem 2 vídeos no YouTube com mix de farinhas, tá? Um de pão e um de bolo. Mas, só pra falar sobre isso, um mix único não serve para todas as receitas, tá bom? Só para te alertar já de antemão, porque se resolvesse, né, a gente não precisaria estar aqui. Se nós tivéssemos um mix que funcionasse para todas as receitas, nós estaríamos resolvidos, mas não funciona. Então, funciona para algumas. Ovo no pão, gosto demais de colocar ovo no pão. Por quê? Porque os ovos têm água e gorduras, né? Então, eles ajudam na umidade, ajudam na maciez, na liga, na estrutura. Então, os ovos ajudam em várias funções nas nossas receitas. Deixa eu ver. O ponto com líquido, para mim, é o mais difícil. Lícia, é prática, né? Depois que você conhece as farinhas, que você sabe quais absorvem mais, quais absorvem menos, é na prática que você vai conseguir identificar. Olha, para essa receita eu preciso colocar X gramas de água. Para aquela receita eu preciso colocar X-1, por exemplo, né? Por quê? Porque a depender do tipo de receita que você está fazendo, se eu tô fazendo um pão de forma, um pão de hambúrguer, um pão francês, vai uma quantidade diferente, tá? A depender das farinhas que você está utilizando. Então, é conhecer os ingredientes e praticar. Não sei se tá fora do tema, mas gostaria de uma dica de valores para venda. Vamos lá. Para fazer venda, você precisa calcular os gastos com os seus insumos, né? Com os seus ingredientes. Você vai colocar ali, porque na verdade não é só esse cálculo, né? Você vai calcular o valor dos insumos, você precisa calcular o valor da sua mão de obra e os custos que são os variáveis. Então, não tem como eu te passar a fórmula aqui, mas você precisa ter em mente calcular esses 3, né? Essas 3 variáveis. Por quê? Insumos, o valor que você gasta com seus ingredientes, mão de obra, o tempo que você gasta para fazer a receita e os custos variáveis ali, os invariáveis, aluguel, gás, luz, água, né? Então, a gente tem que ter uma porcentagem ali para calcular isso também. Calculou isso, você vai colocar a sua margem de lucro em cima. Mas não tem como eu te explicar como você vai calcular isso agora nessa live, porque a gente precisa destrinchar bem esse tema, explicar bem como é. Mas, em resumo, é isso. Você precisa fazer todos esses cálculos para depois colocar a sua margem de lucro em cima. Fica borrachudo. Pode ser a qualidade das farinhas, tá, Alicia? Pode ser o tipo do polvilho doce que você está utilizando, pode ser excesso de goma xantana, pode ser excesso de agente de liga se você usa goma xantana e psyllium, tipo de goma xantana. Então, tem algumas variáveis que a gente tem que observar. Primeiramente, a receita precisa estar equilibrada. Se ele estiver com excesso de agente de liga, se ele estiver com excesso de farinha de liga, ou farinha não só de liga, mas outras farinhas que agregam liga também, aí você vai ter um resultado final mais borrachudo. Então, tem que analisar a receita. Você pode me responder se no bolo pode substituir o açúcar por xilitol ou eritritol na mesma proporção? Tenho medo de não dar certo. Vera, vamos lá. É possível sim a gente substituir o açúcar. Por xilitol é na mesma quantidade, tá? Por eritritol, você pode colocar na mesma quantidade, mas o bolo vai ficar menos doce, porque o eritritol ele tem cerca de 60% a capacidade de adoçar do que o açúcar, então ele adoça menos.
Se você quiser, você pode pôr mais 40% de eritritol para substituir o açúcar. Então, por exemplo, lá na sua receita vão 100 gramas de açúcar. Você põe 100 de eritritol mais 40 de eritritol para compensar, né, a falta de doçor desse adoçante. Mas não é substituir diretamente açúcar por xilitol ou eritritol por qualquer outro adoçante que vai te deixar um resultado perfeito. Por quê? O açúcar, ele adoça, dá estrutura, carameliza, dá coloração, dá maciez, dá umidade. O adoçante só adoça. Então, se você troca, né, olho no olho ali, açúcar por adoçante e não reequilibra essa receita, não adiciona outros ingredientes para melhorar o resultado final, o seu bolo vai ficar mais baixo, mais seco e mais branquinho, tá? Então, a gente precisa, além de trocar corretamente nessas proporções que eu indiquei, precisa corrigir a receita colocando um pouco mais de gordura, por exemplo, ou farinhas ricas em proteínas, tá? Que aí você consegue um resultado mais macio e mais úmido. Farinha de banana verde é uma farinha de estrutura, tá? Muito rica em fibras, então use-a com parcimônia, para você não colocar muita e pesar a sua massa. Mesmo com mix, posso colocar as farinhas de fibras e umidade? Olha só, dentro do mix já estão farinhas ricas em fibras e umidade, tá? Você não coloca a mais. Por quê? Porque se você colocar mais, você desequilibra o seu mix. Então, o seu mix, dentro dos grupos de estrutura, liga e maciez, a gente consegue colocar várias farinhas que agregam fibras e que agregam umidade também na receita. Então, fora do mix, você vai desequilibrar a receita. Qual a função do psyllium? O psyllium é um agente de liga. O que significa isso? Significa que ele vai unir os demais ingredientes e vai ajudar a manter essa massa unida depois que ela estiver assada, ou seja, seu pão não vai esfarelar, tá? Então, é para isso que serve o psyllium também. Ele ajuda no crescimento uniforme da massa. Ai, que bom, fico feliz que as receitas que você testou minhas deram certo, que bom. Vamos lá, vamos pro YouTube agora. Meu sonho é fazer pães perfeitos. Daisy, você está no lugar certo, tá? É aqui que você vai aprender a fazer os seus pães, seus bolos, suas receitas perfeitas, tá? Acompanhe aqui com a gente essas semanas que você vai sair daqui com um conhecimento muito maior do que você entrou e, quiçá, já vai conseguir fazer algumas coisas ali bem legais, viu? Qual a melhor embalagem para não ressecar, perder a umidade e endurecer? Saquinhos de congelamento, para mim, é a melhor opção, tá? Ou aqueles saquinhos que vedam bem, né? Mas o saco plástico, ele veda muito bem da perda de umidade. Nunca fez pães, olha só, a Carla é nova aqui, nunca fez pães. Vamos fazer e vai ficar perfeito, viu? Tem uma receita que gostei do sabor, mas ele sempre afunda no meio. Já fiz 4 vezes e sempre acontece. Nanda, tem que ver quais são as farinhas dessa receita e qual é o ponto de hidratação que você tá deixando, tá bom? Ainda não fiz nenhum. A Silvana também é novata, ó. Estou pegando agora suas receitas para fazer. Já comprei alguns ingredientes. Vamos fazer, Silvana. Escolha uma ali, teste, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda um comentário lá que eu te ajudo, certo? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Olha só, gente, que incrível isso! A Valéria tá aqui no YouTube, o esposo dela tá aqui no Instagram me assistindo, que incrível! E eu conheço o filho de vocês já. Não pessoalmente, claro, né? Mas ele já me mandou umas fotos dos preparos da Valéria. Que legal, gente! Já conheci a família toda da Valéria, tô me achando. Deixa eu ver. Os ingredientes que compra é sempre em lojas de produtos naturais a granel. Existem marcas que vendem já embalado. Vamos lá. É difícil saber a procedência, pois o varejista não informa o fornecedor para manter a mesma qualidade dos ingredientes sempre. Fiz sua receita de pão brioche, ficou ótimo. Permaneceu fofo e úmido por uns 3 dias. Grato. Vamos lá. Miro. Você tem restrição ao glúten? Do tipo doença celíaca ou alergia ao trigo? Se for uma dessas duas, principalmente, não recomendo mesmo que você compre a granel sem certificação gluten free. Por quê?
porque as chances de as farinhas estarem contaminadas, as farinhas que são vendidas a granel, tá? São muito altas. Então, elas podem sofrer contaminação cruzada e influenciar a sua saúde, né? Podem te causar algum tipo de mal. Eu, por exemplo, se eu consumir alguma coisa contaminada, eu passo mal na hora. Então, importante demais isso. Se você tem restrição ao glúten do tipo doença celíaca, alergia ao trigo, principalmente, não compre nada a granel sem certificação gluten-free, porque as chances de haver contaminação cruzada são altas. Fazer pães sem glúten com recheio, o processo é igual ou complica? Não complica, viu, Miro? O processo é igual, tá? O que vai diferenciar ali é o tipo da massa, mas dá pra fazer sim. E o ponto de hidratação dessa massa, o ponto certo dessa massa. O segredo para se criar formulações é você ter as proporções adequadas de cada ingrediente para cada tipo de receita, tá? Isso muito na prática você vai conseguir, senão, se alguém não te passar esse conhecimento, é na prática mesmo que você vai observando essas proporções. Eu tenho as minhas hoje, mas foram as proporções que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? Porque eu nunca encontrei uma literatura que me fornecesse, olha, você vai usar. Claro, de alguns ingredientes sim, mas da maioria não. Então, goma xantana e fermento, sim, eu tenho proporção. E sal. O restante, né, a gente vai na prática ali, desenvolvendo as receitas e aí você vai tendo uma noção de proporções. Pode-se usar farinha, proteína isolada de soja ou de ervilha? Como usar? Nunca usei, Miro, mas acredito que possa usar sim, tá? Busque começar usando pequenas proporções. Principalmente a farinha de ervilha, que deixa sabor residual, né? Então, coloque ali uns 20 gramas numa receita de uns 210, 230 gramas de farinha. Coloque ali uns 20 gramas só para você ir acrescentando valor nutricional sem interferir tanto no sabor residual da massa. Mas ambas são farinhas de estrutura, só para você já entender qual é o grupo ao qual elas pertencem. Como compreender as funções das farinhas? Yarese, aprendendo o que você está fazendo aqui hoje, né? Entendendo, conhecendo as farinhas aos poucos, com os conteúdos, principalmente no meu canal do YouTube, tem centenas de conteúdos sobre funções de ingredientes. Então, assistindo mesmo, pesquisando, estudando sobre os ingredientes que você vai conseguir compreender mais das funções e testando, claro, nada substitui a prática. Você precisa combinar teoria, um pouquinho de teoria, você precisa aprender na teoria ali, né, qual é a função da farinha de arroz, da farinha de ervilha, da farinha de soja e aplicar na prática para você entender a interação. Eu coloco a farinha de ervilha junto com esse mix aqui e ela me dá esse resultado. Então é prática com teoria para você ter mais facilidade na aplicação desses conhecimentos, tá bom? Deixa eu ver. Fiz sua receita de pão com trigo sarraceno e o pão ficou muito firme. A massa não ficou cremosa com a quantidade de líquidos que pedia na receita. Suzana, exatamente isso, ó. Quando você conhece as funções, quando você usa uma farinha que é rica em fibras, como a de trigo sarraceno, né, na receita, inclusive, eu não sei qual é essa receita que você fez, mas você precisa colocar a água aos poucos e se precisar, e isso você tem que observar em casa, você vai colocar mais líquido na receita, tá? O líquido, principalmente, está ali como um parâmetro, tá? Pode ser que a sua massa absorva mais ou menos líquidos da receita. Por isso que você precisa colocar aos poucos e se precisar, não coloque todo o líquido, né? Se ela já estiver no ponto, ou coloque mais para ela chegar ao ponto. E esse conhecimento, como eu tô dizendo, esse conhecimento você precisa ter, porque senão você vai colocar a quantidade recomendada na receita e o seu pão vai ficar seco. Então, vamos comigo aqui para vocês conhecerem mais sobre isso. É muito importante. Isso vai dar liberdade para vocês. Isso vai dar autonomia para vocês fazerem a receita que vocês quiserem em casa, para vocês adaptarem uma receita de família, criarem futuramente suas próprias receitas, tá? Então, é com esse conhecimento que eu estou passando aqui que você vai conseguir isso, tá? Não é replicando receita. Tem live de farinha sim, Silvana, no meu canal do YouTube, tá? Tem várias lives lá. Quando o forno... Peraí.
Ediceia. Quando o forno liga as duas resistências, não tem como desligar a de cima. Aí nós vamos ter que trabalhar com alguma artimanha ali para que o calor não incida diretamente na nossa massa. O que você pode fazer? Colocar uma outra forma em cima da massa, né? Cobrir ali, fazer um tipo de barreira com papel alumínio, por exemplo. Mas você precisa colocar uma barreira entre a sua massa e o calor da resistência de cima, porque senão o resultado final vai ser alterado. A dificuldade de encontrar pães sem glúten gostosos é grande. Na verdade, nunca comi um gostoso. Comprado eu também nunca comi, não. Mas feito em casa, sim. Então, você tem que aprender a fazer direitinho para você fazer os seus pães gostosos em casa, viu? Dá para usar a massa do bolo de laranja com amêndoas para fazer bolo recheado? Valéria, dá sim, tá? O que você tem que fazer? Usar um recheio bem fluido, bem cremoso, bem leve. Porque é uma massa bem delicadinha. Se você coloca um brigadeiro em cima, sua massa vai desandar, tá? Então, uma massa bem leve, como a do bolo de laranja, como um bolo pão de ló, por exemplo, precisam de recheios leves também. Porque senão, o seu resultado final vai, né, dar uma rachada ali, pode desmoronar o seu bolo. Desmonta a massa. Esse final de semana, meu filho caçula pediu pra eu fazer a minha torta salgada sem glúten. Ah, Clarissa, que legal! É legal, né? Quando o filho pede pra você fazer alguma coisa sem glúten pra ele, sinal que ele gostou, né? Que ótimo. Aqui em casa estão todos querendo parar com o glúten pra me ajudar. Ah, isso é muito legal, Larissa. Apoio da família é extremamente importante, gente. Né? Eu sei disso porque eu tenho apoio. Então, é extremamente importante. Principalmente, né? Eu não sei se é o seu caso, não é o meu caso, mas tem pessoas, né? Que se sentem muito atiçadas pelo com glúten. E aí fica difícil para elas resistir. Se dentro de casa as pessoas consomem, né, sem nenhum, como que eu diria? Não sei dizer a palavra, sumiu. Sem nenhum constrangimento, vamos dizer assim, consomem muitas coisas com glúten na frente da gente, né? Tem pessoas que não conseguem resistir, acabam voltando para a dieta, né? Recaindo e comendo coisas com glúten. Então, o apoio da família é essencial. Essencial, eu fico muito feliz que você tenha. Que ótimo. Aquela sua cuca de banana fica o ponto da cuca normal ou fica muito mais mole com o ponto de bolo? Não fica, olha só. Ponto de bolo, pão não fica com ponto de bolo, ponto fica mais cremoso, mais firme, né? Mais firme do que de bolo, mas não pode ser tão firme como a cuca feita com farinha de trigo. Então, segue o vídeo, observe o ponto da massa que eu mostro no vídeo e tenta replicar em casa, tá bom? De nada, Ierece. Espero que você teste as receitas, que você goste ali. Se tiver algum problema, me avisa, tá? E acompanhe aqui com a gente, participe todos os dias dessas lives para você ir aprendendo mais, sempre mais e fazer os seus pães perfeitos em casa. Quantos gramas você faria um pãozinho na forma de empada tamanho médio? Vixe, Maria. Para ela poder crescer e ficar bem fofinho. Larissa, não tenho ideia do tamanho dessa forminha média, porque tem 200 tamanhos de forma, né? De empada. A minha, por exemplo, é da pequenininha. Então, não sei quantos gramas. O que você pode fazer? Você vai colocar dentro dessa forminha metade da forminha de massa, né? Metade da forminha de massa. Não mais que isso, tá? Para que o seu pãozinho cresça ali dentro. Se você colocar mais, ele vai por cima. Então, no máximo, metade da forminha de massa. E aí você pesa ali na hora de colocar. Eu asso meu pão francês nessa forminha. Consigo modelar melhor. Ai, que ótimo. Ótima saída. Vamos ver. Ô, equipe! Gente, a equipe tá com problema hoje. Eu preciso pegar esse pão pra mostrar pra vocês, gente. Tô! Tem tempo? Já te chamei umas 4 vezes. Pega pra mim aquele pão lá, por favor, porque eu tô presa aqui. Com licença. Minha equipe tá meio, né, desligada aqui de mim. Um pouco. Muito obrigada. Gente, é só pra mostrar pra vocês o pão, como que eu armazeno, tá? Pra quem tiver dúvida. Aqui eu deixei ele só 2 fatias e ele tá inteiro, mas eu vou congelar ele hoje. Então aqui eu tenho sacos de congelamento, o de fora eu vou abrir pra vocês. Eu tenho 2 sacos, o de fora amarrado. Aí tiro o de fora,
Tenho o de dentro amarrado também, tá? Vedado, bem vedado. Esse pão aqui, nossa, que cheiro bom. Jesus, eu tô morrendo de fome, gente. Eu acho que eu vou comer um pedaço desse pão. Esse pão aqui eu fiz ontem. E é só pra vocês verem como fica super aerado. Ele tá com fubá em cima, por isso que ele tá branquinho. Olha só, gente. Olha os alvéolos dessa massa. Como estão super distribuídos. Super macio. Ele ainda tá super macio, ó. Eu fiz ontem ele. Ontem de meio-dia. Super macio e fofinho. Nossa, o cheiro dele é maravilhoso. E o sabor desse pão? Nossa, chega, deu água na boca. Ai, que fome! Vou comer esse pão, vai ser já. E esse pão aqui é um pão australiano, gente. Delicioso esse pão. Nossa, maravilhoso. Eu sou apaixonada, como ele sempre. E vou te falar que ele combina muito bem com geleia de goiaba, com goiabada. Nossa, o sabor é perfeito. E a textura também. Ai, Jesus. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Batata doces e outros tubérculos podem ser usados quando? Quando você quiser. Batata doce, gente, outros tipos de tubérculos são muito bem-vindos nas receitas. Por quê? Porque eles agregam umidade. Então, não precisa colocar ali, 150 gramas de purê. Não. Eu tô fazendo uma receita de pão de forma. Um pão de forma como esse aqui, por exemplo. Você coloca ali uns 50 gramas, 70 gramas. Já são o suficiente para você ter muita maciez, muita umidade. E outra coisa, os tubérculos, né? Eles aumentam a validade desse produto, porque eles deixam o nosso pão mais úmido por mais tempo. Outra coisa, eles são ricos em amido resistente. O que significa isso? É um tipo de fibra, né? Parecido com a fibra solúvel, que dá mais saciedade pra gente. Então, ele é rico nutricionalmente e vai passar isso pra nossa massa também. Então, maravilhoso. Qual a farinha mais parecida com a de aveia? Não posso usar aveia, passo mal. Vamos lá. A farinha de aveia, para você substituí-la corretamente, você precisa conhecer as características. Então, farinha de aveia é uma farinha de estrutura, é uma farinha rica em fibras e é uma farinha rica em amido. E também rica em proteínas. Vamos lá. 4. O que você vai usar para substituir a aveia? Não vai dar um resultado igual, tá? Nenhuma substituição dá um resultado igual. Mas dá um resultado parecido. E aí você vai buscar farinhas que sejam ricas em proteínas também, ricas em fibras. Exemplo, grão de bico, feijão branco, trigo sarraceno, tefe, painço. Todas essas farinhas podem ser utilizadas em substituição à farinha de aveia.